Oi, gente. Vocês sabem a diferença entre um arquivo vetorial e um arquivo bitmap? Um arquivo bitmap, também conhecido como raster, que são aqueles arquivos .bmp, .png, .jpeg, são nada mais do que um mapa com diversos pontos indicando qual cor e em qual intensidade ele deve estar. Já um arquivo vetorial, ele não contém a imagem em si com diversos pontos, ele contém as instruções para formar aquela imagem e aquela forma em específico. Então eu preparei aqui no computador essas três imagens. Olhando assim, elas parecem idênticas. Só que você logo nota que essa aqui possui um fundo branco. Isso porque ela se trata de um bitmap. Ou seja, se a gente se aproximar, nós conseguimos observar os pixels, que são os valores de cores, de intensidade, de quão claro, quão escuro ele precisa estar para formar. Ou seja, por mais que a gente esteja vendo aqui agora um triângulo com as rodas e tudo mais, quando a gente aproxima, a gente percebe que não passa de um monte de quadrados. Sendo assim, a resolução desse arquivo, isso é, a qualidade, vai depender de quantos quadrados a gente tem na imagem. Isso é uma desvantagem dos formatos raster, que se você redimensionar e salvar o arquivo em um tamanho menor, quando você esticar ele, você vai ter menos pixels para trabalhar e com isso você vai conseguir notar com mais facilidade esses artefatos. Já esse aqui no meio é a imagem que originou esses outros dois. Então perceba que não importa quanto zoom eu dê, ela sempre está com uma resolução boa, porque ela não é uma imagem já pronta com todos os pixels bem definidos. Ela é só um monte de instruções matemáticas que dizem para o computador como formar essa imagem, não importa o tamanho que eu peça. Então é como se aqui eu enviasse para você a imagem pronta, impressa em uma carta, e esse outro é como se eu mandasse uma carta para você, escrito desenhe um triângulo com os cantos arredondados, depois adicione círculos a X distância de cada triângulo. Então assim ele consegue redesenhar, não importa o que eu peça para ele fazer, né? Eu posso também distorcer a imagem, voltar ela para o tamanho original, e eu não vou estar perdendo a resolução, contanto que eu mantenha o arquivo em vetor. E quando eu exportar, ele vai criar um arquivo bitmap de acordo com o que eu quis, do tamanho que eu pedi para ele exportar. E aqui, por fim, a gente vai ter outro arquivo bitmap. Só que diferente desse que está com o fundo branco, olha só, eu vou trazer ele aqui para frente. Percebe que o fundo branco sobrepõe? Esse aqui não. Ele, quando a gente traz ele para frente, ele tem a transparência. Isso porque esse arquivo bitmap aqui, que é o JPEG, ele contém as informações só de cor e luminosidade, o RGB. Então ele tem, por exemplo, se a gente pegar aqui esse amarelo, a gente tem aqui os valores daquele ponto que eu puxei aqui. Então, isso aqui vai de 0 a 255, o vermelho vai em 233, o verde em 189 e o azul, tem bem pouco azul, 65. Então são essas as cores que ele precisa acender no monitor para formar essa cor. E o nosso arquivo PNG ele funciona da exata mesma forma. Ele tem ali os três valores de R, G e B, e misturando essas três cores primárias ele forma todas as outras cores que estão no espectro RGB. A diferença é que o PNG contém mais um canal, que é o canal alfa, que ele vai determinar o quão transparente cada pixel tem que ser. Então nessa área aqui que ele transpassa, aqui ele está determinando que o pixel, provavelmente ele deixou um pixel preto com 100% de transparência, enquanto aqui nessa parte física do objeto, ele salvou como, por exemplo aqui vermelho, e 0% de transparência, porque não é nem um pouco transparente. Eu não salvei nada como alguma coisa mais ou menos transparente, mas seria o mesmo princípio. Você teria, por exemplo, digamos que a gente quisesse fazer com azul, ele colocaria ali, a cor é azul, só que ela é 50% transparente. Nesse ponto, esse único pixel, cada quadradinho recebe um valor de alfa. Em resumo, se você estiver trabalhando com um arquivo bitmap, você precisa sempre salvar a cópia com a maior resolução, porque se você redimensionar, quando você tentar aumentar o tamanho de novo por qualquer motivo, ele vai ter perca de resolução.
E se você estiver trabalhando com o vetor, você mantém o vetor na maior parte do processo, e quando estiver satisfeito com a arte final e precisar exportar, você exporta com o bitmap na resolução que você desejar. Mas guarda o vetor se você precisar fazer futuramente redimensionar essa arte.